Fala galera, salve salve, pós-jogo de Flamengo 0, Cruzeiro 0 no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã, onde estávamos agora há pouco. Acabamos de chegar aqui no hotel, onde a gente vai ficar aqui ainda hospedado de hoje para amanhã, para depois voltar para BH. Não temos mais idade para fazer bate-volta, não aguento mais, nós estamos mortos de cansaço aqui. Mas enfim, chegamos agora há pouco aqui. E eu tava tentando gravar lá no Mineirão, no Maracanã, mas aí acabei que a lente, essa camisa do Cruzeiro, quando você vai limpar a lente da câmera, ficou horrível com a das luzes perto do estádio. E o vídeo ficou ruim demais, um pedacinho pra vocês verem aí como é que tá. Não ficou legal não. Eu falei, vou chegar lá no hotel, lá eu gravo de novo aí pro pessoal, pra falar sobre o que a gente achou desse jogo aí. Bora lá. Breve, eu acho que não tem muito, assim, destaque pra falar não. Gente, o Cruzeiro fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo em relação ao que a gente viu contra o Vasco. O Cruzeiro meio que trouxe uma evolução. E eu acho que até pelo fato, como eu falei com os amigos meus, eu falava assim, mano, o fato é que time amarelado com o Vasco ali, que é, sabe, focado no Flamengo, que é a grande final, e aquela coisa toda, tirou um pouco um pé. Hoje a gente viu o Cruzeiro muito mais firme nas jogadas, tanto é que acabou levando muitos cartões amarelos, tiraram vários jogadores aí do próximo jogo contra o Sport. Lembrando que depois volta aí contra o Atlético Mineiro no Clássico. Mas assim, eu vi um Cruzeiro que hoje foi muito mais aguerrido, porém um Cruzeiro que ele foi bem na parte defensiva, tanto é que não sofreu gol, mas faltou aquela questão do jogador de posição do Wanderson ali e do que o Christian vinha jogando em bons outros jogos do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Acho que faltou a válvula de escape pelas pontas do Cruzeiro. Tanto é que teve várias jogadas que o Matheus Pereira estava jogando bastante pelo meio e ele só tinha meio que o Caio Jorge para participar com ele. Eu acho que faltou esse apoio. O Matheus Henrique não conseguiu ser todo esse apoio por ponta, né? Isso que eu quero dizer, mais pelo meio, com o Cruzeiro concentrava os seus jogos ali. Então faltou isso. O Christian acabou recompondo demais a marcação e não tinha o tal do Wanderson lá pelo lado esquerdo. Foi uma questão de mudança, né? Dele perder o Wanderson de última hora. Acredito que se o Wanderson tivesse aí, ele seria o titular e não o Matheus Henrique. E ele tinha a opção de colocar um Sinisterra, de colocar um Arroio ali no time, e ele acabou não colocando. Ele decidiu colocar o Matheus Henrique para ficar um time um pouco mais fechado, mais cauteloso nesse jogo aí contra o Flamengo. E foi o que a gente percebeu. Assim, o Flamengo teve muito volume de jogo, teve muitos sustos ali pro Cássio, na partida assim também como teve, eu acho que até mais aí pro goleiro Rossi, né? Ele salvou em várias oportunidades do Cruzeiro, onde o Cruzeiro chegava bem mais efetivo ali no ataque. Não conseguiu ser letal justamente pelo goleiro do Flamengo, salvou ali em lances importantes, onde o Cruzeiro poderia sim sair com a vitória já no primeiro tempo e até mesmo no segundo tempo poderia ter vencido esse jogo. As mudanças eu acho que demorou um pouco, mas demorou porque o Jardim, eu acho que ele ficou esperando o que o Felipe Luiz ia fazer, porque ele tinha colocado apenas o Bruno Henrique. A ideia do Felipe Luiz colocar o Bruno Henrique foi porque é um cara que ia nadar nas costas ali do Willian, e o Willian já tinha o cartão amarelo, tanto é que vem a expulsão por aquele lado ali, né? Um dia que eu acho que muda tudo, porque o Jardim tinha colocado o Sinisterra e ele chama o Gabigol. O Gabigol chega, tá pegando o colete, passando as instruções. Nesse momento o Willian é expulso. E aí ele tem que chamar o Cauã Moraes, que entrou bem, né? O Cauã Moraes, o garoto aí recém-contratado do Atlético Paranaense, entrou bem e ele tem que chamar. Então aí ele entra e depois entra com o Eduardo. Então, com certeza o Cruzeiro teve que mudar, fechar um pouco mais, porque jogou com a menos. E aí, cara, é isso. Foi um jogo que mostrou que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não perdeu o Flamengo. De 6 pontos nós conquistamos 4. E mostra, sim, que ainda tem oportunidade, tem chance. Faltam 36 pontos para terminar o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro encara o Palmeiras fora de casa, Palmeiras e Flamengo se enfrentam. Então, cara, pode acontecer desses times perderem pontos e a gente se aproximar cada vez mais e quem sabe sim brigar pelo título. Mas é que a gente fala, nosso objetivo é Libertadores, o Cruzeiro vai se encaminhando cada vez mais esse 100% de classificação. A gente já vê basicamente o Cruzeiro classificado até mesmo pelo rendimento dos outros adversários. É isso que eu vi do jogo, a gente gravou aqui vlog, vou ver como é que ficou o vídeo, porque foi uma bagunça. Eu tinha que gravar pro Instagram, vocês viram alguns conteúdos no Instagram do Cruzeiro, que a gente vai depois postar aqui no Reels, vai postar no TikTok. Aí eu tive que gravar o negócio pra Cazé TV. Foi uma correria também, porque eu ia participar da Cazé TV ao vivo, tinha que estar lá às 6h30 no estádio. E aqui ninguém comunicou com a gente que era 1h20 20 minutos para esperar o Uber e 1 hora para chegar no estádio, onde a gente estava em Copacabana. Trânsito infernal, a gente ia de metrô. O pessoal fala que de metrô ia demorar muito mais pelo horário. Sim, foi um caos, a gente não conseguiu chegar lá para participar ao vivo da Cazé, fiquei muito triste, chateado por isso. Os caras até zoaram na programação lá, né?
Tem um trechinho aí, ó, vejam só. Olha, Bruninho, espetáculo. O Cruzeiro ficou no trânsito, mas vai estar com a gente na cobertura desse jogo também. Vai participar com a gente depois do Copa Zona. Cruzeiro esquece, irmão. Olha o trânsito lá. E legal, né? Pelo menos pelo menos os caras levaram na boa, entenderam lá e vamos que vamos. Tamo junto, galera. É isso que eu tinha pra falar. Vai ter live 10h30 da manhã aqui no YouTube pra poder falar então aí de Flamengo e Cruzeiro com o João Paulo Big e o Fabrício Simas. Vocês acompanham lá, fechou? Tamo junto, um grande abraço e é nóis.